TV Shalom. Abra sua Bíblia comigo no livro do pregador, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo 1, texto conhecido de toda a igreja. E eu tenho uma palavra profética para esse momento. Essa chuva que cai lá fora é símbolo do que Deus vai fazer cair sobre a sua vida, porque a chuva traz acalento, refrigério, esperança, ela faz germinar a semente. Tudo isso é profético sobre a sua vida nessa vigília. Eclesiastes 12:1, quem encontrou diga amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém, igreja? Vamos ler mais uma vez? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Incline a cabeça por um minutinho. Pai, nós te agradecemos e por mais uma vez oramos nessa madrugada. Pedimos ao Senhor que os céus estejam atentos ao clamor de todos aqueles que aqui já o fizeram, e que neste momento o Senhor converse com o seu povo, para que esta palavra, ao entrar na vida deles, transforme para sempre a maldição em bênção, a tristeza em alegria. Pai, fala conosco agora, em nome de Jesus. E a igreja diz: quem pode dar uma salva de palmas a Jesus, por favor? Esperando aqui os irmãos, cai umas goteirinhas ali, os irmãos estão se ajeitando, né? Prontinho. Queridos, o texto que eu li nessa noite é um texto tão conhecido, principalmente dos assembleianos, porque a Assembleia de Deus tem a cultura de cultos nominais, né? Nós temos cultos de senhoras, cultos de crianças e cultos de jovens, ou para jovens. E esse texto era o texto mais lido na minha infância. Cresci ouvindo meninos e meninas que temiam a Deus, ao terem uma oportunidade para testemunhar ou pregar, lerem esse texto querido, escrito por um dos homens mais sábios que o mundo antigo conhecera, que foi Salomão. E Salomão aqui, ele deixa bem claro qual era o pedido dele. Ele dizia para aqueles que fossem ler o seu livro, ouvir os seus conselhos: lembra-te de Deus nos dias da sua juventude, antes que cheguem os dias ruins e você não tenha força mais de lembrar de nada, nem de si, nem de lá de Deus. Esse era o conselho de Salomão. E é nesse texto que eu quero meditar com os irmãos aqui por alguns minutos. Antes de entrar propriamente na revelação do texto, permita-me aqui apenas fazer umas ponderações. O escritor deste livro, ele viveu num tempo muito distante de nós e nasceu numa época conturbada. O pai dele, sempre um grande herói para todo Israel. O nome do seu pai era Davi. Diga comigo, Davi. Pergunte ao irmão do seu lado aí, conhece Davi? Davi é aquele pequeno grande herói. O Davi das 5 pedrinhas que derrubou o gigante. O Davi que cantarolava, que salmodiava, que quando estava inspirado com seus dedos na harpa, faziam demônios fugirem. O Davi que tinha habilidade, principalmente para ser um grande artista, que no meio de uma grande batalha, certa vez, se fingiu de louco, começou a babar, para que as pessoas pudessem pensar que ele era de fato um esquizofrênico, e assim sobreviver a uma batalha. O Davi que, para fugir de Saul, certo dia, teve que entrar dentro de uma caverna. E numa caverna onde haviam homens rejeitados pela sociedade, ele consegue construir um grande núcleo de heróis. E ele transforma esses homens rejeitados daquela caverna chamada Caverna de Adulão
na sua guarda pessoal, nos seus guarda-costas. O Davi da Arca da Aliança, o Davi do Salmo 23, do Salmo 91, o Davi do Salmo 51, o Davi da Bíblia Sagrada, o pequeno grande homem. Salomão era filho dele. Salomão foi um filho não esperado, não aguardado, porque Salomão nasce de um adultério entre Davi e Batseba, ou Batseba. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que essas partes ruins, essas partes trágicas da vida do ser humano, geralmente nós não gostamos de pregar, mas é no meio dessas tempestades da vida que às vezes Deus dá as maiores de todas as lições. Quem conhece a história do nascimento de Salomão, e não apenas dele, mas também do seu irmão, que infelizmente não sobreviveu, nasceu por uma semana de intercessão e oração. Davi, que deveria ter feito os céus tremerem, ouviu o céu ficar de bronze, e viu Deus fechar o semblante e levar o seu primeiro filho embora. E Deus atribuiu a morte do irmão de Salomão ao pecado de Davi. Mais tarde, nasce Salomão, também marcado por ser filho de um adultério. E o menino que também é filho de um adultério e teve o seu primeiro irmão assassinado pela própria mão de Deus, deveria ter o mesmo destino. Porque a minha Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. O fruto de Batseba foi, é e seria para sempre um fruto de adultério. Sim ou não? O primeiro filho nasceu de adultério. O segundo também. O primeiro Deus matou. O segundo Deus amou. A Bíblia Sagrada vai contar essa história. Que Deus um dia abriu o céu, olhou para Salomão, respirou fundo e Deus o amou. Quem é que pode entender a mente de Deus? Quem é que pode imaginar que Deus deveria medir todos os homens pela mesma régua? Talvez se entendêssemos isso, teríamos uma vida cristã melhor. Porque às vezes a gente quer que aquilo que acontece conosco aconteça com a vida dos outros. Da mesma forma como Deus puxa a minha orelha, nós queríamos que Deus puxasse a orelha de todos. Mas cada um é cada um. Cada mente é um universo. E cada coração é uma plataforma de atuação de Deus. Aprenda, cada um de nós que estamos aqui dentro tem um mistério com Deus. Tem um segredo com Deus. Vou repetir de novo para ver se isso entra na sua alma. Nós não fomos feitos como um carro em uma fábrica. O ser humano não foi feito em série. Nós não somos como os animais irracionais. Se você ver um leão e ver 10 leões, parece que você está vendo cópias. E são cópias. Se você olhar para uma girafa e ver 10 girafas, você vai pensar que elas são gêmeas, porque todos os animais racionais foram feitos em série. O ser humano não. Deus plantou em você o DNA dele. E Deus colocou em você a digital dele. Cada ser humano é um núcleo, é um universo, é um indivíduo. E cada um de nós tem um tratamento diferenciado. Por isso, deixe-me te dar esta palavra para que os seus dias como cristão sejam melhor. Não fique olhando a vida de ninguém. Não deseje, ou não cobice, ou não tenha inveja de ninguém. Porque o que é seu está reservado e ninguém vai tomar de você. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o primeiro filho do adultério foi assassinado, o segundo deveria ter sido assassinado, mas não foi. O primeiro foi embora, o segundo viveu durante muito tempo. O primeiro recebeu o peso do pecado do pai. O segundo recebeu o grande amor de Deus que estava no céu. E é assim que nasce Salomão. Salomão herda o trono de seu pai e inicia o reinado muito cedo. Ele herda um trono conturbado, porque antes de Davi fechar os olhos, ele passou pelo último teste da sua vida, que foi um golpe de estado dado por Absalão, que era filho de Davi e irmão de Salomão. Absalão havia destronado o pai, roubado toda a riqueza do pai. Israel empobreceu, Israel ficou pobre. E quando Davi assume o trono de novo, já está doente. Diz a história que ele termina os seus dias em depressão profunda. E lá no leito de morte, então ele unge Salomão para reinar no seu lugar. Salomão, portanto, quando assume o trono de Israel, é um rapaz solteiro, inexperiente, porém temente.
herdou do pai isso. Viu o pai orar, porque os últimos dias de Davi foram melhores do que os primeiros. Porque nos últimos dias ele chorou muito. Ele já não dançava como no início, mas ele clamava mais do que no início. Talvez por isso a Bíblia Sagrada diga que melhor é o fim das coisas do que o início delas. No início, nós temos o fogo, nós temos a gana, nós temos o fervor e a vontade. Com o passar do tempo, o que nos sobra é a experiência, a maturidade. Eu preguei anteontem na África, e os irmãos lá da África que costumaram me ouvir há 21 anos atrás, quando eu estive lá, ao fim do culto, se aproximaram de mim e disseram: pastor, há 21 anos atrás o senhor dava pulos de quase 1,5 metro no púlpito, o senhor dava aqueles golpes de Kung Fu, e nós viemos para ver isso, e o senhor mal andou no púlpito. Todavia, a graça e a glória que saía de dentro do senhor nos pegava pelos bancos. E me perguntaram: o que é isso? Eu disse para eles: quando menino, eu agia como um menino. Agora que a minha barba está branca, eu ajo como um homem de maturidade. E muitas vezes na vida, a maturidade é muito melhor do que o fervor do início. Então, se nessa madrugada você não ver ninguém gritar nem pular, porque isso é marca da vigília, não pense que Deus não está atuando. Já já você vai ver o batismo que Deus vai mandar sobre nós aqui. E esse batismo tem nome, pergunte qual? Um batismo de quebrantamento. Se você não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos ser carregados por Deus para uma grande viagem aqui. Uma viagem só de ida para dentro da mente do grande, eterno Deus de Israel. Posso ouvir um amém? Então se ajeite na poltrona, na cadeira aí, vamos lá. Salomão assume o trono. Ao assumir o trono, recebe as responsabilidades da vida. E como rei, ele precisa se casar. Diga comigo, se casar? Não ouvi? Então ele faz aquilo que todo ser humano faz durante a vida. Sai em busca de uma alma gêmea. A dificuldade que Salomão teve para encontrar a sua alma gêmea foi muito drástica. Porque ele não era um homem comum. Ele era um homem da corte, era um homem da realeza. E um homem da realeza não pode pensar em si mesmo. Antes ele tem que pensar nos outros. E por pensar nos outros, é que ele se casa 700 vezes. Alguém já leu isso na Bíblia? Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. No início da minha fé, eu pensava que Salomão era um tarado. Eu pensava que ele era um maníaco sexual. Ter 1000 mulheres. Mas depois de estudar com afinco, eu descobri que não era nada disso. Ele herda um reino quebrado do seu pai. O irmão dele deu um golpe de estado e acabou com a riqueza do país. Então ele, para poder angariar fundos, começa a se casar com filhas de homens ricos em Israel, ou de províncias, povos ao redor. E os casamentos traziam então os dotes, que eram presentes que o pai da noiva dava para o noivo. Então, como ele herda um reino quebrado, os casamentos que ele passa a ter são casamentos políticos, permitidos naquele mundo antigo. 700 casamentos trouxeram muitos dobrões de ouro para Israel. E foi com essa riqueza que ele conseguiu sustentar o país, até que ele encontrasse a grande ilha de Ofir, de onde ele extraiu centenas de toneladas de ouro no futuro. Mas enquanto isso não acontecia, ele tinha que fazer os casamentos políticos. Diga comigo, os casamentos eram políticos. Agora eu vou lhe dar uma informação que você nunca teve. Como ele tinha 700 mulheres, era para ele ser um homem satisfeito, sim ou não? Mas a Bíblia diz que além das 700 mulheres, ele tinha 300 concubinas. Por que é que ele tinha 300 concubinas? Uma explicação única. Porque ele não amava nenhuma das 700 mulheres com quem ele havia se casado. Como ele não amava nenhuma das 700 mulheres, o seu coração era aberto para qualquer coisa. Então, como ele não amava, não se entregava, não respeitava, não tinha um laço de fidelidade, o coração dele era arredio. E por isso ele tinha 300 concubinas. Era um homem que teve uma vida emocional horrível, destruída, machucada, porque o sistema o obrigava a se casar, porque um rei não podia ser solteiro.
Então ele se casa com mais de uma mulher para poder sustentar o reino, ou seja, ele sacrifica o coração dele. Ele não amou naquelas mulheres, ele não se encantou por elas, ele não teve uma paixão avassaladora, daquela que te arranca do chão. Por isso, foi um homem entregue a 1000 mulheres, e essas 1000 mulheres fizeram ele terminar os seus dias quase sem a sua salvação, porque a Bíblia diz que ele se curvava diante dos ídolos delas. Todavia, é impossível passar por essa vida sem amar. E não é que um belo dia o amor bateu a porta dele? Literalmente. Ele recebe no seu palácio uma das rainhas mais poderosas do mundo africano, a rainha de Sabá. E quando a rainha de Sabá entra e vê o seu potentado, a sua glória, a sua riqueza, ela se encanta e o elogia dizendo: não me contaram nem a metade daquilo que você tinha e daquilo que você era. Vim beber da sua sabedoria. E além de beber da sabedoria, ela mexeu com o coração de Salomão. E Salomão se apaixonou de verdade. Salomão está tão apaixonado e ele quer contar para alguém, não tem com quem contar. Então ele pega uma pena, nanquim e papiro e começa a escrever cartas de amor. Diga comigo, cartas de amor. As cartas de amor de Salomão se tornaram um livro, que foi o seu primeiro livro, o livro de Cântares, ou Cantares de Salomão. Quem já leu Cantares de Salomão? Então respire fundo e diga para o seu irmão: é o livro. Pense num livro forte. Pense num livro que você tem que ler ele em espírito, porque senão você desanda. Porque é uma carta de amor extremamente violenta. Vocês sabiam que no início da igreja cristã, no século III ou IV depois de Cristo, quando estavam construindo o livro sagrado, a Bíblia, o livro de Cantares foi arrancado da Bíblia. Porque os pais da fé eram tão puros e santos, que quando leram os poemas de Salomão, disseram: esses poemas, isso não é coisa da Bíblia, é uma coisa erótica. Era chamado de livro pervertido. Também pudera. Salomão vai desenhar a sunamita e ele faz questão de dar detalhes. Ele diz: ó sunamita, a sua pele é bela, os seus cabelos são esvoaçados. Ó sunamita, o seu corpo tem curvas. Ó sunamita, o seu umbigo é como uma taça onde eu quero beber vinhos. Ele olha para a sunamita e diz: os seus seios são como cachos de uvas. Vou parar por aqui porque já deu ideia, né? Pois bem, é isso que Salomão começa a falar, está escrito na Bíblia isso. Salomão começa a escrever essas coisas e os irmãos do passado olharam para esses livros e disseram: isso aí não pode estar na Bíblia porque é coisa horrível. Até que apareceu um crente de verdade. Apareceu quem? Pergunte para mim, o que ele viu, pastor? Ele leu o livro de Salomão não com olhos humanos, mas com olhos do Espírito. E ele chegou no capítulo 6 do livro de Cantares, no versículo 10, e a alma dele voou, porque ele leu Salomão escrever assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras? A quem olha isso a olho nu vai dizer: Salomão está falando da sunamita, e não era. Salomão estava apaixonado pela sunamita. Como ele não tem com quem conversar, ele vai falar com o único amigo que entende ele, que é o próprio Deus. Salomão está num diálogo com Deus, dizendo: Deus, eu não posso contar para ninguém, porque ninguém vai entender, mas para o Senhor eu posso. Eu encontrei a mulher mais linda do mundo. E ele desenha ela: Senhor, a pele dela é queimada pelo sol na nossa língua portuguesa, mas no original do texto é melená, que significa negra como um carvão, como uma pérola negra tirada do fundo do mar, uma joia raríssima. Ele começa a elogiar tanto a sunamita que uma hora Deus fala assim: Salomão, sim senhor, abaixa a bola. Por quê, Senhor? Porque essa não é a mais bela. É, Senhor, eu conheci mulheres de todas as estirpes, de todas as tribos e etnias. Não há mulher como ela. Salomão, tem uma que você não conhece. E quem é ela, Senhor? Eu vou te mostrar. Deus abre o céu e faz explodir diante de Salomão uma fotografia. Só que Deus mostra uma fotografia holográfica. Já viu uma foto holográfica? Você olha assim, ela está de um jeito. Você vira, a pessoa está de outro jeito. Deus põe uma foto holográfica. E Salomão, quando olha para aquela fotografia, o queixo dele cai. E ele diz: quem é esta que aparece como a alva do dia? Aí Deus vira a foto. Agora ela está formosa como a lua. Deus vira a foto. Agora ela está como o sol radiante.
Deus vira a foto e ele diz: agora ela é como um exército com bandeiras. Quem é esta? Salomão, o homem mais sábio do mundo, morreu sem saber a resposta. Mas como a Bíblia Sagrada é verdadeira, a Bíblia diz que Deus deixa de contar os segredos aos sábios para revelar aos seus pequeninos. Eu vou te dar a resposta da pergunta, porque caso alguém aqui vá para o céu antes de mim, se você encontrar Salomão, não vai ser difícil achar ele não. Todo sábio tem cara de louco, né? Barba comprida, meio... Se tiver com a língua para fora, melhor ainda. A lá Albert Einstein. Se você chegar nos campos elíseos do céu e ver Salomão, por favor, chegue perto dele e diga assim para ele: Salomão, sabe a pergunta que você fez, a única que você não teve resposta? Ele vai se lembrar. Vinham pessoas do mundo inteiro para fazer perguntas para ele, ele tinha resposta na ponta da língua, mas o homem mais sábio do mundo morre com essa pergunta: quem é esta? Que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Você vai dizer a ele: eu sei a resposta. Então ele vai olhar para você e dizer: me conta então, porque já são milhares de anos que eu preciso saber quem é esta. Aí você vai murchar a barriga, estufar o peito, se ajeitar, vai estender a mão e vai dizer: prazer, sou eu. Ele vai olhar e falar: mas como assim? Você vai dizer: você, Salomão, falava da mulher mais linda que você conheceu. Deus estava te mostrando a esposa que ele preparou para o filho dele. Quem é esta que aparece como a alva do dia? É a igreja. Quem é esta que aparece formosa como a lua? É a igreja. Quem é essa que aparece brilhante como o sol? É a igreja. Quem é essa que aparece como um exército com bandeiras? É a igreja. Porque a igreja de Cristo nasce no mundo exatamente como nasce o sol, depois que a noite de trevas estava lá reinante. Quem já viu o pôr do sol, principalmente vocês aqui em Salvador, que tem um mar lindo, deve ter ficado estupefato diante da beleza. No meio da escuridão, vem rompendo os raios solares, que vai tirando a negritude do céu e vai mudando de cor. Vai ficando um tom azulado, daqui a pouco um tom avermelhado, daqui a pouco um tom alaranjado, e de repente explode-se uma luz. Assim nasceu a igreja de Cristo. Numa época de trevas esse mundo, onde os crentes, onde os homens viviam sob a égide do próprio diabo, no meio de um mundo em trevas, a igreja nasce e traz luz para o mundo perdido. Esta é a igreja que nasce como a alva do dia. Ela também é formosa como a lua. Pergunte por quê? Porque a lua nem sempre está como ela deveria estar. Às vezes olhamos para a lua, ela está cheia, brilhante. Às vezes olhamos, ela está num quarto minguante, num quarto crescente. Ou seja, ela é cheia de fases, mas ela nunca deixa de aparecer. E quando ela não aparece, porque uma nuvem carregada de trovões, relâmpagos e chuva a esconde, sabemos que quando o vento soprar, a nuvem vai permanecer lá. Era a maneira de Deus dizer: esta é a igreja do meu filho. Tem dias que ela vai estar pungente, crescente, onde todos querem estar perto dela. Vai ter dias que ela vai estar tristonha por causa das perseguições. Outros dias ela vai estar sorridente. Tem dias que ela nem vai aparecer e o diabo vai dizer: acabei com a igreja. Mas a igreja não pode acabar-se, porque é uma promessa: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja que também é brilhante como o sol. Ela não é o sol, porque o verdadeiro sol é o sol da justiça, mas ela recebe o brilho que vem do sol. Ela é como um exército formidável com bandeiras. Preste atenção nessa revelação. Um exército. Quantos exércitos? Com bandeiras, no plural. Tem alguma coisa errada aqui. Toda vez que um exército vai para a batalha, ele leva apenas uma bandeira. Quando o Brasil vai para a guerra, o soldado baiano não leva a bandeira da Bahia. O soldado de São Paulo não leva a bandeira paulista. O Brasil, quando vai para a guerra, leva apenas uma bandeira. A bandeira do Brasil. Todavia, todo o exército que vai para uma batalha, quando vence a batalha, ao voltar para sua pátria, ele traz a sua bandeira e a bandeira do exército que ele venceu. Olha o que Salomão está vendo. Quem é esta que aparece como um exército, mas com bandeiras no plural? Era a maneira de Jesus mostrar a Salomão, dizendo: ninguém pode vencer a igreja. Ela sai para a guerra e voltará trazendo todas as bandeiras necessárias. Depois desse texto é que entenderam que o livro era santo e devia estar dentro da Bíblia, então colocaram ele dentro da Bíblia. Por que é que Salomão só falava como menino? Porque ele era um menino.
Ele escreve o seu primeiro livro como um menino, como um adolescente. Agora olhe para mim e respire fundo. Salomão não escreveu só um livro, ele escreveu 3 livros. O primeiro foi o livro de Cantares. O segundo foi o livro de Provérbios. E o terceiro, o livro de Eclesiastes. Só que quem lê esses 3 livros vai entrar em choque como eu entrei. Porque não parece ser o mesmo escritor. Cada livro tem um peso de palavra. Cada livro é escrito com uma elasticidade de palavras. Cada livro tem uma beleza literária. O primeiro livro parece ser uma criança que escreveu, que é o livro de Cantares. O segundo livro parece ser um homem que está mais ou menos à minha idade, que passou dos INTA, entrou nos ENTA. Não é muito velho, mas também já não é mais novo, um homem maduro. E o último livro parece ter sido escrito por um ancião, por um velho, que está à beira da morte. E foi bem isso que aconteceu. Então são 3 livros escritos pelo mesmo homem, só que cada livro tem um norte. Quando eu estudei esses livros, eu confesso a vocês, eu chorei muito e a minha vida mudou. Porque eu descobri uma coisa. Eu descobri que o relógio do tempo, ele não para. Anote isso, moço. Anote isso, moça. Ancião, anciã. O que hoje existe, amanhã não existirá mais. Nada se perpetua nessa terra. Nesta terra tudo é passageiro. A beleza se esvai, a riqueza se esvai, o conhecimento modifica. Mudamos de endereço, mudamos de roupa, mudamos de carro, trocamos tudo. Porque tudo nesta vida é muito prático e volátil. Memorize isso, o relógio do tempo não para nunca. O menino Salomão, apaixonado das 700 mulheres, 300 concubinas, da única mulher por quem ele amou, viveu por um tempo. E de repente aquele tempo terminou. E ele que escrevia como menino, falava como menino, agora deixa de existir e vai escrever o segundo livro dele, que é o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, quem já leu ele, deve ter dado muita gargalhada, outras horas ficando sisudo, porque o que é um provérbio? É um ensinamento, é um conselho. E lá em São Paulo nós dizemos assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Porque ninguém quer que ninguém coloque o dedo na vida da gente. Ninguém quer que ninguém dê palpite na vida da gente. E provérbios são palpites. Só que o homem que escreve o livro de Provérbios não é mais o apaixonado por uma única mulher. Não é mais o aventureiro amante de 1000. Agora é um homem maduro, que viu o reino de Israel crescer. Agora ele tem filhos correndo pelo palácio, e ele sabe que aqueles filhos precisam de uma referência. Ele sabe que aqueles meninos precisam de um futuro. Ele sabe que a nação tendo crescido agora é espelho para o mundo, e estadistas passam a olhar para Israel. Então ele tem que agir como um homem maduro. E como homem maduro, Salomão age. E ele começa então a dar ensinamentos. Ele começa a dizer, ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, jamais se desviará dele. Tem provérbios na Bíblia, e nem todos são de Salomão, que deixam a gente até meio angustiado. Tem um, pastor, a Bíblia, que diz assim, é melhor ao homem ir a um velório do que ir a uma festa. Tenta fazer isso com seu filho e sua filha. Chame o seu menino amanhã e diga, olha, tem um negócio muito bom para você hoje. Hoje você não vai no shopping não, você vai num velório. Fale isso para sua filha. Não, troca aquele show, você vai no enterro de alguém. Os meninos e as meninas vão dizer, tá louco, velho, enlouqueceu? Porque aparentemente é isso. Mas só pode ter essa visão quem é maduro. Salomão sabe o que acontece quando um menino ou uma menina vai, por exemplo, a uma festa. Os velhos sabem que quem vai para uma festa não pensa no amanhã, quer viver o momento, quer viver aquela hora. Vão para a azaração, bebem, fumam, drogam, se prostituem e coisas mais, porque ninguém pensa no amanhã. Mas quem vai em um velório e olha para aquele caixão, aquele paletó de madeira, e lembra que 3 dias antes aquela pessoa estava do seu lado, e agora ela está morta ali por uma imprudência no trânsito, ou por uma doença, ou por algum outro tipo de problema, a gente para pensar. Eu me lembro que eu fui no enterro de um amigo que morreu num acidente de carro. Quando eu saí daquele enterro, eu parecia um iniciante de motorista. Sabe quando você acaba de tirar a carta, você sai brecando, olhando, parando, respeitando todas as placas de trânsito? Eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Porque dentro da minha mente estava a imagem de alguém que morreu por
por uma infelicidade de não ter respeitado as regras do trânsito. Então a mensagem que foi passada a mim é: seja prudente. Então quem vai a um velório pensa na vida, e quem vai a uma festa não. O livro de Provérbios, ele é até chato, porque são conselhos de dedos sendo enfiados na ferida da raça humana, mas quem os lê e os pratica, vive melhor. Agora é interessante que o livro de Cantares é um apaixonado, o livro de Provérbios é uma pessoa séria. Não são duas pessoas distintas, é a mesma pessoa vivendo em fases da vida. A fase do pulo e do grito, a fase da reflexão. Salomão começou a dizer: a vida é vaidade, só que o pior não é só vaidade. É que eu descobri que há um tempo para tudo. Há um tempo de correr. E ele diz: o meu já se foi, porque eu não tenho força nas pernas para correr mais. Há um tempo de parar de correr. Há um tempo de cantar, mas há um tempo de chorar. E naquela galeria do capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai descendo e ele chega ao final dizendo: há um tempo de viver e há um tempo de morrer. Ele acelera a escrita e termina deixando um recado: ei, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. O que ele está dizendo aqui não é para lembrar de Deus só quando você é jovem, na faixa etária. Juventude é sinônimo de saúde, é sinônimo de alegria, é sinônimo de força, de garra. Salomão está dizendo assim: lembra de Deus enquanto você pode correr. Lembra de Deus enquanto você pode pensar, enquanto você pode se vestir sozinho. Porque vai chegar uma hora que alguém vai ter que te vestir. Vai chegar uma hora, Deus te guarde, senão vão ter que colocar uma fralda em você. Lembra-te de Deus agora, enquanto você tem força para acordar de manhã e ir trabalhar, porque vai chegar uma hora que o seu corpo mal vai conseguir se mover naquela cama. Lembra-te de Deus enquanto você tem uma vida abençoada, porque o dia mal vai chegar. E quando ele chega, ele não manda recado avisando, não manda e-mail, nem mensagem WhatsApp. Quando o dia mal chega, ele chega com violência, com truculência. Ele chega e leva embora quem a gente ama. Ele chega e leva embora os bens que construímos. Ele chega e leva embora os sonhos que um dia tivemos. Essa semana um amigo me ligou e disse: Marcos, você tem um tempinho para tomar um café comigo? Eu falei: pai, estou trabalhando. Ele disse: mas quando puder vem rápido, viu? Eu falei: por quê? O médico me deu 3 meses de vida. Eu segurei para não chorar, porque essa é a vida. Às vezes, pastor Abílio, eu costumo dizer que nós pregadores somos vendedores de sonhos, porque nós vendemos a esperança, a fé. A fé te faz ver que aquilo que ninguém vê. Mas de vez em quando a gente precisa ter uma palavra como essa, de realidade, um choque de realidade. Porque o culto para nós é como o mundo de Alice do País das Maravilhas. Mas a vida real não está aqui dentro. É quando você pega aquele elevador ou a escada, e quando você anda pelas ruas de Salvador, tem gente aqui dentro que não quer que o culto acabe, porque deixou em casa um inferno. Porque quando põe a mão na porta para entrar, respire de Jesus, me ajuda. Porque lá dentro é a vida real. Tem do lado da cama alguém doente, tem do outro lado a falta de comida. Porque essa vida é só um teste. Passe da melhor maneira possível, e o Senhor Deus vai te ajudar no amanhã. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você venha dizer: não tenho neles contentamento. Fica de pé comigo. Posso fazer uma oração, pastor Abílio? Feche os olhos. Eu queria fazer um convite de altar. Eu sei que muita gente está sofrendo.
Mas eu queria aqui pessoas que estão por um triz. Pessoas que já pensaram, inclusive, em tirar sua própria vida. Pastor, mas o que vão dizer de mim? Vão dizer que você é um ser humano. Eu já pensei. Eu já quase tirei. E eu volto aqui um outro dia para contar essa história. Eu queria orar com gente que não está aguentando mais. Que veio para cá e disse: fala comigo. Mas fala no pé do meu ouvido. Porque eu não estou aguentando mais. Se você sair daí e vier aqui, eu vou orar por você. Isso. Isso, vem chorando mesmo, filha. Chora tudo que você tem direito aqui. Isso. Só esses? Tem certeza que vai ficar aí? Escapa-te por tua vida. Vem correndo. O diabo não vai ganhar essa parada. Pai, eu te amo, Jesus. Eu te sirvo desde criança. Eu te agradeço pelos grandes sermões que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelos cultos onde o céu desceu. Eu te agradeço pelos crentes que foram batizados com o Espírito Santo, pelos arrebatamentos de sentido. Mas eu te louvo por essa madrugada, por essa mensagem simples, mas contundente. Sepulturas estão sendo fechadas. Demônios de suicídio e desespero estão gritando, Pai. Estão voltando para o limbo do inferno porque perderam a batalha. Esses homens e mulheres que estão aos prantos na frente do altar estão recebendo um abraço do seu Espírito nesta madrugada. Ranagai sui andreveleko barabas. Radababawashi aqui antorobas. Em nome de Jesus, ao desespero eu ordeno: sai. Ao desespero eu digo: sai. Ao demônio que pratica de covardia com estas almas, dizendo que eles não merecem, que não podem, que não vão, eu digo: sai. Que desça sobre este santuário agora o Espírito da vida. Que desça sobre este santuário agora o Espírito que vivifica, o vento que soprou no vale de ossos secos, sopre aqui na Assembleia de Deus de Salvador agora, 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 já! Rai sui macandorobas, rebai parabasui tariabasure. Cura esta ferida, meu Pai. Arranca o homem ou a mulher do monturo, meu Pai. Sopra no ouvido deles a palavra da esperança. Porque eu profetizo que quando este culto terminar, eles vão voltar para casa mais animados. Este final de semana será melhor. Visita a sua igreja. Visita os que deixamos em casa. Visita, Senhor, os que são para nós importantes. Nos ajude a sermos mais gratos a Ti. Porque eu profetizo um tempo de paz, um tempo de força,
Em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Fique de pé os que estão ajoelhados. Ah, glória. Consegue levantar a mão direita para o céu comigo? Pode continuar tocando, tá lindo. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que me atormentaram, que roubaram a minha fé, a minha esperança, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão. Vou contar até 3, você vai jogar no chão e pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos umas 3 pessoas e vai dizer para eles: lembra-te do teu Criador, porque Ele cuidará de ti. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida esse ano ainda. 2,5, a Assembleia de Deus de Salvador vai crescer a 100 por 1, pastor Abel. 2,75, Salvador será chamado de capital da vida, em nome de Jesus. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace umas 3 pessoas. Oh, glória! Raça e andoroba cara lava súria.